Shalom, povo de Deus! Como é que vocês estão, meus irmãos? Como é bom reencontrá-los virtualmente, mas de verdade é muito bom. Como é que está a sua vida? Como é que estão as coisas em casa? Como é que estão seus relacionamentos? Você tem colocado tudo isso aos pés de Deus? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, mas antes, vamos orar? Ó Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade de te buscarmos conjuntamente por meio do momento de pastoreio, por meio dessa agenda que é tua. Obrigado por tua revelação, por tua palavra, que nos ensina acerca de ti, que nos revela acerca de ti, que nos constrange e nos convoca para um relacionamento contigo. Abençoa, Pai, este momento de pastoreio. Abençoa cada irmão, cada irmã minha que está ouvindo este momento de pastoreio, está assistindo esse momento de pastoreio, independentemente do dia, do local. Fala com eles, fala comigo também, Pai. Precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos louvar a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso com canções que exalte e glorifique o seu santo nome. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na
casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia, Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia, Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia, Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Glória a Deus, que lindos louvores! E aí, você cantou também? Se cantou, se louvou, a gente vai orar de novo. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, ó Pai, eu quero inicialmente te agradecer, Senhor, porque a gente tem essa oportunidade diária de te louvar, de te buscar, de
de estudar a Tua palavra. E eu queria te louvar e te agradecer porque Tu colocaste essa agenda no coração da liderança daqui da Igreja das Graças, para que isso fosse oportunizado ao Teu povo espalhado no mundo. Senhor, eu quero te rogar agora pelos meus irmãos que estão assistindo principalmente pastoreio, quero te rogar por suas famílias, pelas questões que eles têm vivido. Eu não sei como é que está a vida de cada um deles, talvez esteja enfermo, talvez desempregado, talvez com problemas financeiros, talvez com relacionamentos partidos, rachados. Mas Deus, Tu és expert em solucionar essas situações, em desatar esses nós. Então vem, meu Pai, vem com Tua boa mão sobre nós. Vem com Tua boa mão para que a nossa vida seja transformada por Ti. Que os nossos corações, nessas questões que estão endurecidas, que possam ser resolvidas e dissolvidas e transformadas e redimidas na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, se conosco neste momento de pastoreio que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia aí. Hoje, primeiro capítulo de 2 Crônicas. O primeiro capítulo, esse texto que a gente vai estudar hoje, ele inaugura o relato do reinado de Salomão com uma afirmação que eu vou dizer assim, ela não é política, ela é programática, ela é teológica. Porque o texto diz que Salomão, filho de Davi, se fortaleceu em seu reino e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Essa abertura do texto, ela não é apenas uma fórmula, apenas uma fórmula de argumentação, apenas uma hermenêutica, né? Mas ela é a chave de tudo que está em seguida no texto, ela é a chave de coisas muito importantes para nós. Mais uma vez, deixa eu falar para vocês aqui do contexto do livro de Crônicas, né? Porque Crônicas não é simplesmente uma revisão de Samuel e Reis. Crônicas ela é uma obra teológica escrita para uma comunidade pós-exílica que havia perdido o templo, a monarquia, a terra, e precisava entender se as promessas de Deus a Davi continuavam valendo. Essa crise de fé ela é respondida pelo cronista apresentando a história de Israel a partir da fidelidade de Deus. E dentro desse contexto, no capítulo que a gente vai estudar hoje, Salomão ele é apresentado como a prova inaugural da fidelidade de Deus. A gente precisa reconhecer algo fundamental em toda a nossa vida e para a compreensão do texto, né, que Deus ele governa a história segundo os seus propósitos, segundo o que ele firmou, estabeleceu e prometeu em sua aliança. E os acontecimentos humanos são instrumentos dessa soberania de Deus. Não são o que causa a soberania de Deus. Né? Não é em um relacionamento causal, em uma lógica de causa e efeito. O que causa tudo é Deus, é a sua soberania, é o seu governo. E tudo que a gente vê, toda gerência na história da humanidade, toda agência
né, na história da humanidade, todo agir na história da humanidade é consequência do governo de Deus. Vamos ao texto? Hoje eu queria fazer assim, a gente vai perícope a perícope, tá? É um texto curto, são 3 perícopes e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esse texto. Então, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1 ao 6, inicialmente. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000, aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armaram uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Uau, 1000 holocaustos. Mas eu queria voltar aqui ao versículo 1. Eu já disse que o versículo 1 ele é a grande chave hermenêutica, né, para todo esse capítulo. E eu queria focar aqui, inicialmente, no que o texto diz, que Salomão fortaleceu-se. No original, no hebraico, a palavra é shazak. E essa é uma palavra que aparece repetidas vezes nos livros de crônicas para descrever reis que governam com a bênção divina. Veja que curioso, né? Essa palavra fortaleceu-se, mas ela normalmente vem para falar de reis que governaram sob a bênção de Deus. Isso quer dizer que essa palavra ela não está designando simplesmente estabilidade política ou poderio militar, né? Essa palavra ela carrega a ideia de ser sustentado por Deus. A frase que vem logo depois, né, que é o Senhor seu Deus era com ele, não é só um complemento, não é só um comentário adicional. É a causa. É aquela, lembra que a gente estava conversando em relação causa e efeito? Deus era com Salomão. Por isso o reinado de Salomão se estabeleceu, se firmou, se fortaleceu. O cronista, ele inverte essa lógica humana de que, dizendo assim, né? Salomão não se firmou, então Deus o abençoou. Não é bem isso, mas assim, Deus estava com Salomão e, portanto, Salomão se firmou, portanto, Salomão foi fortalecido. Deixa eu desmembrar, eu adentrar um pouco mais nesse texto, tá? O texto equivalente a ele está lá em 1 Reis 3, 4, né? Ali está um pouquinho mais destrinchado. Mas tem algo muito interessante quando fala de Salomão em 1 Reis 3:3, né? Capítulo 3, versículo 3. Porque esse texto ele diz assim: Salomão amava ao Senhor. Salomão, ou seja, tinha um relacionamento com Deus. Salomão conhecia Deus. Salomão sabia quem Deus era e sabia quem ele era. E ele amava a Deus. E tanto isso é claro que, veja, ainda vou adentrar um pouquinho mais aqui na questão de Gibeão, mas Salomão chamou os seus líderes, chamou a congregação
para ir a Gibeão sacrificar, porque lá o texto de 1 Reis 3:4 vai dizer que era o alto maior, era o local mais alto, como se fosse o mais próximo de Deus, o local de maior destaque para uma adoração ao Senhor. Então veja que antes de governar, Salomão, que era alguém que amava a Deus, ele convoca a congregação para um momento de adoração a Deus. Gibeão é uma cidade de Benjamim, que ficava em cima de um morro bem alto, tal, né? E é interessante porque Salomão ele não age sozinho, mas ele convoca todo Israel, capitães, juízes, príncipes do povo, chefes das casas, tal, e deliberadamente, de forma pública, de forma corporativa, né? Se é que a gente pode chamar assim, ele vai com o povo a um local para adorar a Deus. O primeiro ato do reinado de Salomão, registrado então pelo cronista, né? Não é um decreto real, não é uma ordem, não é um avanço militar, uma aliança política. Não. O primeiro ato que o cronista relata do reinado de Salomão é a adoração. E isso é muito significativo, porque a primeira iniciativa do rei foi reunir o povo de Deus para buscar a Deus. O versículo 6, que termina a perícope, diz que Salomão e o povo ofereceu ali 1000 holocaustos. É um número bem significativo, né? 1000 holocaustos. Isso quer dizer, assim, primeiro, quando a gente fala de holocausto, é que a oferta ela foi totalmente queimada. Não houve nenhum tipo de reserva, de separação para o ofertante. É uma consagração radical a Deus. O holocausto ele representa essa entrega completa a Deus, onde nada é retido, tudo sobe ao Senhor, tudo é entregue ao Senhor, tudo é rendido a Deus, né? Então, antes de pedir qualquer coisa, antes de articular qualquer desejo, qualquer agenda, antes de tomar qualquer decisão, Salomão oferece tudo a Deus. Há uma ordem teológica que é muito importante para as nossas vidas. É que a adoração precede e fundamenta toda e qualquer ação. Vou repetir isso. A adoração precede e fundamenta toda e qualquer ação. O rei não governa e depois adora. Ele adora e só então governa. Como é que é na sua vida? Você age e depois busca Deus? Você toma uma decisão, decide alguma coisa e depois, opa, Deus, me ajuda aí. É isso? Não é esse o padrão de Salomão. Não é esse o padrão de Deus para as nossas vidas. Primeiro a gente adora. E tudo em seguida é consequência da nossa adoração a Deus. Nossas decisões, nossos pensamentos, nossas ações. Mas, obviamente que esse texto também nos traz algumas mensagens sobre tipologias de Cristo. E a primeira que eu quero falar aqui, para já chamar a atenção de vocês, é que esse holocausto imenso, né, enorme, ele prefigura a entrega total de Cristo.
Cristo ele se ofereceu como esse sacrifício perfeito. Lá em Hebreus 10:10 diz, de uma vez por todas, plena, completa. O que Salomão faz, entregar tudo a Deus, prefigura Cristo e nos chama a uma reflexão sobre nossas vidas. Você também está entregando tudo a Deus. Você primeiro adora e depois decide. Vamos à segunda perícope, versículo 7. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão, e o texto em Reis nos esclarece que Deus apareceu em um sonho, tá? Então naquela noite onde houve esse holocausto, quando acabou tudo, né, Salomão foi dormir, e em sonho Deus aparece a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. Versículo 8. Respondeu-lhe Salomão, de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Então vejam, a gente estava conversando que a ideia de naquela noite é que esse fato, essa visão, esse encontro de Salomão com Deus foi ali imediatamente após a adoração de Salomão a Deus, né? Isso não é algo, eu vou dizer assim, uma coincidência, não foi algo acidental, mas o cronista ele está falando, né, para o povo ali que seria seu público, de uma sequência do que aconteceu. Salomão adora e Deus responde. Mas a gente precisa entender, e a gente precisa perceber que a iniciativa, mesmo aqui nesse texto, ela é de Deus. A iniciativa, o primeiro passo, sempre é de Deus. Salomão não convocou Deus para uma reunião. Não tem nada a ver com isso. Salomão não planejou um momento, uma reunião, né? E colocou lá no Google a agenda de Deus, né? Não tem nada a ver com isso. Na verdade, Salomão não merecia uma reunião com Deus. Muito menos a recompensa dessa reunião com Deus. Mas o fato é que Deus simplesmente aparece. E essa aparição divina nada mais é. Preste bem atenção nisso, meu irmão. A aparição divina nada mais é do que um ato de graça soberana de Deus. Não é uma recompensa pela adoração, não tem nada a ver com isso. É graça. É graça. Deus é quem decide isso. Foi bom aos olhos dele. Salomão não merecia, mas Deus fez. O fato é que essa revelação de Deus para Salomão, bem como a revelação de Deus para toda a humanidade, é um ato unilateral de Deus, porque nós nunca conseguiríamos
descobrir e conhecer a Deus e alcançar Deus e nos relacionarmos com Deus por nossas próprias forças, méritos ou ciência, enfim. O conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus, não é conquistado pelo homem, é concedido por Deus. Então, nenhum esforço de Salomão, por maior que fosse, iria produzir ou propiciar esse encontro com Deus. É Deus quem se aproxima, é Deus quem fala e é Deus quem oferece. Isso é a essência do que a gente chama de sola gratia, de somente a graça. Toda iniciativa em qualquer relação, qualquer relacionamento entre Deus e o homem parte de Deus. Então, se hoje você tem uma vida com Deus, se hoje você pode ler a Bíblia e orar, se hoje você tem uma vida de congregar em uma igreja e cultuar a Deus, foi uma iniciativa de Deus de te encontrar e de te resgatar. É uma ação ativa de Deus para ter uma vida contigo. Bom, o fato é que Deus aparece a Salomão, pergunta, né, o que você quer, e Salomão apresenta então o seu pedido. Mas assim, na verdade, a resposta de Salomão não começou com o pedido, né? Salomão não se aproximou de Deus como se fosse o gênio da lâmpada. Salomão, ele começa com uma confissão de gratidão a Deus e de reconhecimento da graça divina que ele já recebeu. Porque ele começa assim: Deus, tu usaste de uma grande misericórdia para com meu pai, para com Davi. Eu sei disso, eu conheço a história e eu entendo isso. Então, antes de pedir qualquer coisa, Salomão lembra de quem Deus é, do relacionamento que Davi, seu pai, tinha com ele. E antes mesmo de falar sobre si mesmo, ele fala das coisas que Deus fez, né? Que Deus abençoou Davi e que Deus cumpriu sua promessa para Davi através da vida de Salomão. E aí ele fala acerca de si. Eu acho muito legal assim o texto correlato lá em 1 Reis 3, porque Salomão ele vai dizer que eu não passo de uma criança, eu não sei conduzir-me. Então, o fato de ter assumido uma liderança, de ser rei, o fato de ter vencido uma disputa política familiar, não subiu a cabeça de Salomão. Ele permanecia no seu lugar, sabendo quem ele era e sabendo quem Deus era. E aí, quando ele ora a Deus, deixa eu também ler o texto lá de 1 Reis 3, no versículo 9, diz assim: dá, pois, a teu servo um coração compreensivo. O que é literalmente assim, um coração que sabe ouvir. Ele queria ouvir bem o que as pessoas pediam. Ele queria ser um bom ouvinte. É legal isso. As pessoas às vezes, não, se eu fosse o rei, eu fazia isso, eu mandava aquilo. Se eu fosse o rei, eu ia dar ordens de todo tipo de sortes aí. Salomão fala assim: Deus, me ensina a ouvir o povo. Não é interessante isso? Mas ele fala: me ensina a ouvir para julgar o povo, para que eu prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem haveria de julgar esse grande povo? É o texto lá em 1 Reis, tá? Então Salomão, ele sabia da aliança de Deus com seu pai, e ele vê sua própria vida a partir da aliança com Deus. E esse é um ponto que eu já queria te fazer uma pergunta, ou te fazer mais uma pergunta, meu irmão. Como é que você vê a sua vida?
Como é que você percebe, como é que você entende a sua vida? É a partir do seu relacionamento com Deus? Ou relacionamento com Deus, ou você entende que tua vida com Deus é mais uma coisa dentro da tua vida, mais uma agenda dentro dos inúmeros compromissos que você tem na sua vida. O que a gente pode aprender aqui de Salomão é que antes de pedir qualquer coisa, ele se lembrou quem Deus era, ele se lembrou quem ele era, e ele pediu a Deus sabedoria. E eu queria te propor a mesma coisa. Vai tomar uma decisão? Busque a Deus, consulte a Deus antes. Peça a Ele sabedoria, que a todos Ele dá livremente. Vamos para a última perícope, versículo 14. Vai falar das riquezas de Salomão. Salomão ajuntou carros e cavaleiros. Tinham 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades para os carros e junto ao rei, em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras, e cedros em abundância como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. O texto fala das riquezas, fala já da recompensa, né, que Deus disse que daria a Salomão, a gente já vê isso aqui. Mas eu queria fazer um comentário agora, começar, né, falando de algo que esse texto está nos ensinando. É que o culto a Deus, ele precede e fundamenta o governo. Porém, o governo começa. As coisas acontecem, né? As coisas ali estão acontecendo. E a ordem do texto, ela é muito importante, porque primeiro a face de Deus, depois a agência, depois o exercício da realeza. E esse para mim, o ponto mais importante dessa terceira parte do texto, é que Deus cumpriu tudo aquilo que ele prometeu a Salomão, mas mesmo assim, Salomão falhou. Não nesse capítulo, né? Não é o que o capítulo já revela para a gente, a narrativa do fracasso virá depois, mas as sementes já estão plantadas. E é exatamente essa falha que torna Salomão teologicamente frutífero como um tipo. Porque se Salomão, sendo o homem mais sábio de todos os tempos, esse rei mais rico, né, de todos os tempos, ele cai, é porque a gente precisa ardentemente de um rei que não fale. E vocês sabem quem é esse rei. Cristo é o rei que guarda toda a lei. Mateus 5,17 vai falar um pouquinho disso aqui pra gente. Cristo é o rei que nunca multiplica cavalos, nem mulheres, nem ouro para si próprio. Mas ele governa em humildade e perfeita confiança no Pai. Aonde Salomão vacila, Cristo permanece. Onde Salomão aponta, Cristo chega. A incompletude de Salomão não é uma falha na narrativa, é parte integrante do propósito revelador das Escrituras, que usam figuras imperfeitas para nos revelar o perfeito. Paulo, quando escreve sua primeira carta aos Coríntios, no finalzinho do capítulo 1, ele diz assim: mas vós sois dele,
em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Ó Deus, ajuda-nos, Pai. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Tantas vezes que a gente quer resolver as coisas, que a gente quer ser Senhor da vida, Senhor do tempo. Misericórdia, Pai, perdoa-nos. Nos ajuda a Te enxergar, nos ajuda a Te buscar, nos ajuda a Te reconhecer antes de agir, antes de qualquer coisa. E nos dá uma vida boa e agradável aos Teus olhos. Que nossos pensamentos, nossas decisões e nossas atitudes Te revelem, Te glorifiquem e Te louvem, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos para o último louvor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Cantemos, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a Ti. Tu és tremendo. Amém, meus irmãos. Assim a gente se despede mais uma vez. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.